Boa noite a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Por mais essa oportunidade ao qual Ele tem concedido a cada um de nós mais um dia, estarmos na sua casa, na sua presença, louvando e exaltando o seu santo e excelso nome. Começando a semana, né? Dizendo na sua presença e falando o quanto Ele é bom nas nossas vidas. Desde já, né, nós queremos também parabenizar, né, o Ministério Feminino ontem, né, por tudo quanto o Senhor concedeu, né, por mais um aniversário na sua presença, e como é bom, né, estar na sua presença, e que Deus continue abençoando cada componente e também a liderança, que o Senhor continue lhe dando sabedoria, entendimento e discernimento, para que elas possam prosseguir com esse trabalho. Amém? Nesse momento, convido todos os irmãos que puderem ficar de pé para nós fazermos oração. E assim oramos. Santo Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, pelos livramentos. Muito obrigado, ó Deus, por tua presença, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por cada família aqui nessa noite representada, ó Deus. Senhor, continua, Deus, nos abençoando. E nesse momento, ó Pai, nós queremos te agradecer por tudo. Nós queremos, ó Pai, dar-te graça pelo aniversário ontem do Ministério Feminino. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado, ó Pai. Nesse momento, nós queremos, ó Pai, interceder também, ó Pai, pelos pedidos de orações a quais estão sendo feitos, ó Pai, no decorrer desses dias, ó Pai. Que o Senhor é o Deus que não mudou e é o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Pai. E a Ti oramos, ó Deus, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Convido toda a igreja para nós cantarmos o hino do nosso cantor cristão de número 422. 422 do nosso cantor cristão. Trabalho cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. Toda a igreja, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. Com labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e
volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará. Na mansão dos fiéis o descanso será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém? O hino de número 426 do nosso canto cristão, Gratidão na Luta. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, o seu poder nos libertou e seu amor nos revelou. Aceita-nos, Senhor Jesus Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e fazer prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vem conservar em união e encher-nos bem o coração, o teu amor tão singular, em tua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e fazer prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Pra bem lutar, vem conceder o teu favor e teu poder, ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Ajuda-nos, Senhor, aqui presente ser, dirige a tua grei e fazer prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e fazer prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Amém? Ainda vamos louvar o hino de número 456. Estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é a muito amada esposa
do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém? Graças a Deus, né? Queria ler um texto junto com a igreja, no Evangelho de João, capítulo 12, e a partir do versículo 44. E eu queria convidar a igreja para nós lermos pelo Data Show, para ficarmos uma leitura padrão, amém? E eu queria ler todos os versículos com a igreja junto, amém? Nós vamos ler do 44 até o 50, amém? Vamos começar? 1, 2, 3. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim
não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vi para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém? Jesus é a luz do mundo. Nesse momento, o pastor está com a oportunidade para fazer as dedicações de dízimos e oferta. E logo após, o Ministério Feminino está com a oportunidade. Amém? Vou louvar com 2 hinos hoje, né? A paz do Senhor Jesus a todos. Eu estava me arrumando para vir hoje à noite para a igreja, e quando eu vi a irmã Bia pegando a roupa o fardamento das irmãs, eu disse: oxe, irmã Bia, o fardamento de hoje, irmã Bia disse é. Aí eu disse: se eu soubesse que a festa ia continuar hoje, eu tinha me preparado para pregar no tema hoje. Aí a Alessandra disse: prega domingo. Ou seja, a Alessandra disse: continua a festa domingo que vem de novo. Louvado seja Deus. Nós damos graças ao Senhor por sua bondade, né? Que bondade é do Senhor por nós. E que nós continuemos sendo agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, né? Ele tem cuidado das nossas vidas. Tudo que tem nos acontecido está debaixo do seu controle. Ele não perdeu o controle da nossa vida e nós louvamos ao Senhor por sua bondade. Eu quero ler com a igreja ainda a parte da palavra do Senhor, no livro de Ageu, capítulo 2. E a partir do versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém? Louvado seja Deus. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele pelo privilégio que é estarmos na sua casa e colocando diante do Senhor as nossas vidas, as nossas finanças, aquilo que o Senhor tem nos confiado e agradecendo a Ele por Ele ter nos dado a confiança, mas ao mesmo tempo o privilégio de sermos mordomos, né, de estarmos aqui nessa noite como cristãos sinceros, cristãos que cumprem com suas responsabilidades e que diante do Senhor
expressam a gratidão de terem sido chamados e escolhidos pelo Senhor para servir a Ele no mundo tão vil, no mundo tão corrupto, no mundo tão desonesto, no mundo tão interesseiro, tão comercial como é o mundo, não é? E o tempo em que vivemos, em que as próprias igrejas são invadidas por esse espírito capitalista, esse espírito de comércio. Então, que nós possamos ter discernimento para sermos fiéis ao Senhor, mesmo no mundo onde há tanta contradição da fé, onde há tanta monopolização do Evangelho, dos ensinamentos bíblicos, ou melhor, manipulação dos ensinamentos das Escrituras. Que a gente possa cada vez mais se afiar com a palavra de Deus e sermos obedientes ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e bendito Pai, Senhor, nós te louvamos por tua bondade e graça. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus filhos, pela vida, Senhor, da tua igreja, pela vida, Senhor, do ministério, Senhor, feminino da igreja, das irmãs que formam este ministério e o ministério de intercessão da igreja. Oramos, ó Senhor, agradecendo-te, ó Pai, por mais um ano de vida que destes e por ter dado a oportunidade de estarmos comemorando, ó Deus, em um culto festivo como foi ontem. Nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fará muito mais, porque o Senhor é fiel para fazê-lo, mais do que já tens feito, e nós te agradecemos por tudo isso. Te agradecemos por estarmos aqui nessa noite e por poder, Senhor, desfrutar do momento de comunhão, de adoração, de celebração ao teu santo nome. Senhor, que nos enche de graça enquanto celebramos, enquanto te adoramos, recebas o louvor, recebas a adoração da tua igreja e faz, Senhor, com que, ó Deus, o que nós te oferecemos aqui nessa noite realmente seja para a glória do teu nome e que satisfaça o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, o amor maior. Amém. Mas o que está no céu? Com a paz do Senhor, queremos deixar o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Som. Tudo que existe no universo eu criei. Anjos cantam santo porque sou o rei dos reis. Pássaros da criação
Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. Olha o que acontece. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Amém, graças a Deus. Ele é o mesmo e não mudou. E Ele pode sim mudar a minha e a tua história. Amém? Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Esse que está no céu. Graças a Deus, né? E nesse momento o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Logo após, o pastor está com a oportunidade também para trazer a mensagem.
Oi, som. Oi, A. 1, 2. Oi, A. Oi. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Ontem nós tivemos um banquete aqui, mas aquele que deu o banquete tem muito mais para dar hoje. Amém? Som. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, vamos louvar o Senhor com alegria. As misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã.
ao Senhor. As
para o teu Senhor. Merecedor. Aleluia. Louvado seja o seu nome. A igreja pode sentar, pastor Alessandro. Está com a palavra. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Nos diz a palavra do Senhor. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, bendito é o teu nome. Nós te adoramos, ó Deus, por tua graça. Te adoramos, ó Deus, pelos momentos de adoração, louvor, e te oferecemos, ó Deus, a nossa vida neste culto em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, por tua graça que nos alcançou e te suplicamos que nesse momento, Senhor, tu venha nos conduzir através, ó Deus, da revelação da tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale no nosso entendimento nessa noite. E o Senhor fale, ó Pai, porque ninguém consegue falar como o Senhor. O Senhor fala aquilo que é necessário, aquilo, ó Deus, que precisa ser ouvido. E nós precisamos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os discípulos estavam ouvindo Jesus e muitas vezes as palavras que Jesus falava
gerava uma certa preocupação por parte dos discípulos. E esse foi um dos momentos em que os discípulos ficaram inquietos ou preocupados com aquilo que eles ouviram do Senhor Jesus, a ponto de falarem e indagarem: quem é que pode ser salvo? Jesus falando da dificuldade que seriam daqueles que são ricos ou daqueles que amam as riquezas entrarem no reino dos céus. E aí Jesus fecha isso dizendo que o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Porque para Deus tudo é possível. Se a gente fosse pensar, por exemplo, irmãos, no que em escrever um vocabulário. O vocabulário digamos assim, é um compêndio, é um livro de palavras, né? Tá tudo lá. Você, por exemplo, se você quer saber o que é um tijolo, se ninguém sabe o que é, pega o vocabulário e vai lá procurar a palavra tijolo e vai dizer o que é tijolo, né? Se você quer saber o que significa ferro, vai lá no vocabulário e vai encontrar lá o que é ferro. A palavra está lá descrita. Então, vamos pensar que o vocabulário deveria ser o lugar onde todas as palavras fossem encontradas. Se a gente quer saber o significado dessa palavra, a gente vai no vocabulário. Então, vamos pensar hoje no vocabulário de Deus para nós. Ou o vocabulário que Deus fosse escrever. Deus pegasse e dissesse assim: eu vou fazer um vocabulário de palavras. Vou colocar aqui que é cadeira. Quem quiser saber o que é uma cadeira, está no meu vocabulário. Quem quiser saber o que é um tijolo, está no meu vocabulário. Quem quiser saber o que é um ventilador, vai lá no vocabulário de Deus, está escrito lá. Agora, se você quer saber o que é impossível, no vocabulário de Deus não existe. Porque para Deus tudo é possível. No vocabulário de Deus não existe a palavra impossível. Não existe a palavra impossibilidade. Porque para Deus tudo é possível. Então, pensando nisso, o que é que Jesus ensina aos seus discípulos? Que eles precisam apenas crer. Crer, obedecer, viver aquilo que está na palavra de Deus. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa função. É crer, é confiar, é dizer: essa é a palavra de Deus para mim, eu vou viver essa palavra. Eu creio nessa palavra. Agora, não podemos confundir a palavra ou o sentido da palavra. Por exemplo, crer não é admitir. Eu admito que isso é possível. Não, crer é mais do que isso. Crer é se convencer de tal forma que os impossíveis desaparecem. Aquilo que para mim é impossível já não é mais, porque eu tenho Deus e para Deus tudo é possível. Crer é obedecer, é viver. E nós temos na nossa vida essa luta onde nós podemos decorar toda a Bíblia, mas o que interessa a Deus é obediência. É a nossa obediência. Então, irmãos, não se impressione com falar bonito na igreja, no culto, com pregar bem no culto. Não se impressione com fervor no culto. Não se impressione com a aparência de santidade e espiritualidade no culto. Porque o que Deus requer não é um fervor aqui no púlpito, não é um pastor pregando aqui com fervorosidade. Não, o que Deus quer é obediência minha e da sua parte. O que Deus quer é que a gente viva uma vida de obediência a Deus. Você
eu vou usar até como exemplo aqui, e não um exemplo de desconsiderando, é considerando mesmo. Por exemplo, a expressão da pastora que pregou ontem, pastora Odeia, alguém lembra como é que ela se refere ao pastor, ao esposo dela? Como é que ela se refere? Alguém lembra como é que ela diz para ele? Mozinho. Essa expressão mozinho é uma declaração de quê? De quem ama, não é? Ela, toda vez que ela fala mozinho, tudo que ela fala, eles têm um programa na rádio, se você vê o programa deles, da rádio, não, da digital, né, que é pela internet, eles faziam na rádio, aqui na rádio digital, mas também pela internet, mas eles fazem hoje em casa, eles têm o estúdio deles, e ela sempre se refere a ele, mozinho, né? Amor, né? Lindo, linda. Tem outros que a gente não pode mais, que antes era permitido, hoje não pode mais, né? Meu nego, minha nega, não pode mais chamar assim, né? Porque se chamar e o vizinho escutar e fizer a denúncia, a gente vai preso, que é racismo, né? Essa semana, Sebastião, o esposo da irmã Raquel ali, mandou para mim um áudio lá, dizendo que na época, foi na época que eu estudei, na época da escola tinha o cambito fino, canela fina, tinha o buchudo, tinha o inchado, tinha o não sei o quê, tinha o rolo de poço, tinha não sei o quê. Ninguém gostava. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui, já que eu estou falando disso, que de infância, tinha um moleque, um maloqueiro, que era o pior que tinha da sala, na minha sala de aula, numa época, não sei qual ano, que apelidava todo mundo ele botou um apelido. Tinha um nariz grande, maiorzinho um pouquinho do que os outros, ele um apelido. Tinha um olho grande, um pouquinho maior do que os outros, ele apelidava. Tinha um olho pequeno, era pequeno. Se fosse cabelo bom, ele tinha um apelido. Tudo ele tinha apelido, para todo mundo. Ele apelidou todo mundo na sala. E para mim, eu não sei se é porque eu era bonito demais, eu não tinha defeito, não sei. Ele não encontrou nenhuma outra forma de apelidar. Sabe o apelido que ele colocou em mim? Olha, eu não sei de onde ele tirou, se trouxesse ele naquela época. E hoje, se buscar, ele não tem como. Ele botou meu apelido de mosca. Eu não sei, mas eu não. Mesma coisa. Eu olhava para um lado e para o outro, eu chorava porque ele me apelidava. Que eu era. Aquele menino de sítio era leso naquela época, né? Eu era do sítio. Eu chorava porque ele me apelidava de mosca. E esse negócio pegou que não era somente na escola, não, até na rua. Gente que não era da escola, passava mosca. Eu estava perto da minha mãe, eu chorava. Minha mãe, menino, besteira, mosca, tu não tem nada de mosca. Né? Se fosse hoje, minha mãe ia dizer assim para mim, menino, tu é um pastor, tu é servo de Deus, Deus te usa, tu não é mosca, não. Mas naquela época eu não era pastor, né? Eu chorava. Ele apelidava todo mundo. Mas me diga uma coisa, mas minha mãe, eu nunca cheguei em casa, minha mãe sabia, eu chorei perto da minha mãe. Minha mãe nunca disse que ia processar ele, nunca procurou os pais dele para dizer, olha, cuidado que seu filho está fazendo bullying com o meu. Bullying, né? Não é bullying, né? Que antes bullying era para fazer café, né? Agora bullying é uma ofensa para os outros, para levar para a cadeia, tudo. Então, assim, a forma, a expressão de amor de você para o seu esposo, de você para a sua esposa, de você para o seu filho, é amor, é mozinho, é bem, não é assim? Então, diante de Deus, nós declaramos amor como? Eu te amo, meu Deus, meu Pai, meu quê? O que a gente vai dizer para Deus? Você sabia? A maior declaração de amor para Deus é obedecer. Deus não se engana com palavras bonitas. Porque se a gente chegar aqui no culto, irmãos, e falarmos bonito acerca de Deus, e lá fora nós fizermos as coisas contrárias ao ensinamento da palavra de Deus, a gente está ofendendo o Deus que nós aqui declaramos tanta a paixão, tanto amor por Ele. Então, a nossa maior declaração de amor a Deus é obediência, é obedecer a Deus. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. E esse obedecer a Deus, ele se torna ainda mais milagre quando ele fere a lógica, quando ele confunde as autoridades, quando ele confunde os especialistas, quando ele vai além do limite humano. Tem um caso recente, agora já na metade para o final do ano passado, tem um pastor, acho que é aqui, para o lado de Nova Cidade, nessas áreas, lá no final já aqui, pastor
Alessandro. Ou é Alessandro ou é Alexandre o nome dele. Um homem novo ainda. E ele trabalhando em obras lá para o lado de Recife, caiu lá de uma altura, bateu com a cabeça nos ferros, não sei o que mais, foi para o hospital. E quando chegou lá no hospital, os médicos desenganaram, assim, eles disseram para a esposa dele que não tinha esperança, ele desacordado, e ela lá na frente, lá no hospital, não podia estar lá, porque a situação que ele estava desacordado, não podia acompanhá-lo. E ela dizia assim, aí ele vai para casa, os médicos mandavam ela para casa, ela falou, não, eu não vou sair daqui só quando meu marido estiver bom. E a gente do Comep se mobilizava e orava e até enviou ajuda para ela estar lá, porque ela não podia vir, não queria vir para casa. Ficou lá na frente do hospital, lá acuada, e todo mundo, o médico dizia, ele não tem melhora não, viu? Não estou lhe dando esperança não. E ela dizia, mas eu creio, nós vamos dar testemunho, Deus vai fazer um milagre. Era um absurdo para aquilo que os médicos estavam vendo, né? E a todo dia o acompanhando, e ela dizendo, eu creio, e ela mandava áudio para o grupo, e chegava o áudio no grupo do Conselho de Pastores, do Comep, dizendo, ela falando, os médicos estão dando esperança, não, mas eu creio, Deus vai fazer um milagre na vida do meu marido. E ainda a semana passada eu estava vendo um áudio dele, ele está em casa, já voltou ainda no ano passado, né? Mas ele em casa mostrando o salão, onde ele diz, aqui é a igreja, a gente precisa de ajuda, com a dificuldade, parecia até que ele não ia mais falar, com a dificuldade, mas está falando, dizendo, irmãos, aqui está a igreja, a gente precisa de ajuda para melhorar a estrutura, para melhorar a condição e adorar a Deus aqui. Deus é Deus do impossível. Então, o obedecer a Deus, ou melhor, o crer, ele ainda é mais milagre quando ele vai contra aquilo que aparentemente é impossível. Quando algo é tido como impossível, quando algo é tido como absurdo, a gente precisa crer e precisa obedecer a Deus, mesmo assim. É isso que a gente tem que aprender com os ensinamentos na palavra do Senhor. E aí, se nós formos falar de obedecer a Deus, crentes de que Deus tem poder para fazer aquilo que para nós é impossível, a gente tem exemplos dos mais diversos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós temos lá, desde o Antigo Testamento, nós temos Deus chamando Abraão, fazendo um milagre na vida de Abraão. Ele já de idade avançada, considerado para nós, a esposa estéril, e o Senhor dá um filho a Abraão, o filho da promessa. Temos o exemplo, por exemplo, em Moisés, a mãe de Moisés, guardando um filho de 3 meses, enquanto estava se matando todo mundo, a vizinhança, onde tinha uma tendazinha, a casa do vizinho, a morada de lado, mataram o menino no lado, mataram o filho menor da outra casa, o recém-nascido, e ela guardando o filho dela, e guardou por 3 meses, ela acreditava no milagre. E Deus usou Moisés. E mais o milagre, você tem um milagre do Mar Vermelho, Deus abrindo o Mar Vermelho com Moisés. Você vai ver, por exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra, milagre, Deus destruindo ela com fogo. Ninguém esperava que ia acontecer aquilo. Caiu, Deus destruiu aquele lugar. E a mulher de Ló, por causa da sua dureza, se transforma em estátua de sal. Temos na Bíblia exemplos como o de Elias, o profeta, orou para chover, Deus derramou chuva, orou para cair fogo do céu e caiu fogo do céu. O profeta Eliseu, que foi sucessor de Elias, disse para aquela mulher, pega a botija de azeite, só tinha uma botija de azeite em casa, ele disse, pega vaso emprestado e vai encher tudo. E encheram os vasos todinho com uma botija de azeite que ela tinha. Temos exemplos como o do próprio Eliseu, que o Rio Jordão se abriu para ele passar. Elias foi levado aos céus num carro de fogo. Como nós temos exemplos no Novo Testamento. Jesus transforma água em vinho. Você já viu alguém por aí transformar água em vinho, ou pelo menos água em suco? Não, Jesus transformou água em vinho. Jesus ressuscitou morto, Jesus ressuscitou o cabra com 4 dias de morto. Era para estar já em estado de decomposição. Jesus disse, sai para fora, e ele saiu vivo. Inteirinho, sem faltar nenhum pedaço.
Nós temos o Deus do impossível conosco. Nós temos um Deus do impossível. Mas talvez não aqui na igreja, talvez você não esteja nessa situação, mas nos dias de hoje tem pessoas com os mais diversos tipos de problemas e que diante dos problemas e de talvez a persistência, a insistência do problema, e há quanto tempo o problema vem se arrastando e a pessoa vem vivendo esse sofrimento, a pessoa chega à conclusão e diz o quê? Tem jeito, mas não. É assim mesmo, vai morrer desse jeito, a gente vai sofrer isso a vida inteira. O desafio do servo do Senhor é crer no impossível. Para aqueles que servem a Deus, o desafio é crer mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando diz o contrário. E aí nós podemos passar a meditar em alguns acontecimentos, em alguns milagres na Bíblia. De alguns que nós já falamos agora. Mas lá no livro do profeta Samuel, nós encontramos uma mulher, que é estéril, Ana, e que ser estéril numa época daquela era uma tristeza. A mulher, se tinha um valor para a mulher, seria de ter filho. Se tinha alguma coisa, digamos assim, aparentemente parece para que a mulher servia, era para ter filho. Então, se a mulher serve para ter filho e ela não tem filho, para que ela vai servir? Imagina, uma cultura daquela, tudo conspirando contra ela. O marido dela, além dela, tem outra esposa por nome Penina. A outra tem filhos, enquanto ela não tem. E além dela viver o dilema de não poder ter filhos, a outra mulher ainda insulta, zomba, critica dela. E ela pensa que ela não tem condições de ter filhos, ela apenas chora e vai para o templo, e lá ela faz a sua oração, não consegue nem falar, só balbuciando e chorando. O sacerdote ali vê ela lá chorando e vai repreendê-la, dizendo que ela não deve ir para a igreja daquele jeito. Ela não deve ir para o templo embriagada. E ela diz que não está embriagada. O que ela tem é um coração amargurado. E o sacerdote profetiza na vida dela. E ela não somente tem filhos, mas Deus lhe dá outros filhos também. Deus lhe abençoa, Deus faz com que ela seja mãe. Sabe o que isso significa, irmãos? É que a gente, diante do impossível, diante da dificuldade dessa vida, a Bíblia nos ensina que o nosso Deus não somente ele faz milagres, mas o nosso Deus ele exagera no milagre. Deus é assim, Deus não é limitado como nós somos. Ele não somente deu a Ana um filho, ele deu a Ana mais de um filho, mas ainda mais, o primeiro filho que ele deu a Ana por nome Samuel foi o maior sacerdote que Israel já teve. Ele, além de sacerdote, foi profeta e ainda foi juiz em Israel. Deus exagera no milagre. Quando Deus quer fazer, ele faz. Poder não falta porque ele tem. Então, nós, às vezes, nos deparamos com as dificuldades dessa vida, nos deparamos com os desafios que temos, e as dores ou as lutas que nós estamos enfrentando, e a gente vai perdendo a força, mesmo a gente sendo crente, alimentando uma certa esperança, mas a gente às vezes vai vivendo desanimado. E quando a gente vê acontecer melhorias nos outros e na gente, continua do mesmo jeito. Quando a gente ouve o testemunho do outro e a gente do mesmo jeito. Quando a gente sabe que a família do outro está todo mundo empregado na casa da gente, é só levando currículo e ouvindo não. Quando a gente vê Deus usando filhos, servos do Senhor na casa dos outros, meninos se tornando homens e mulheres de Deus, e os nossos filhos às vezes no caminho errado, no caminho da perdição, no caminho da desobediência, ou querendo deixar de caminhar para a casa do Senhor, a gente fica pensando, por que os meus, por que comigo? A gente vai perdendo, às vezes, a força para marchar, para avançar, para continuar. Talvez seja disso que a palavra de Deus queira tratar na nossa vida, quando nos traz a história, o relato da vida de Ana. É para a gente crer que o nosso Deus é o Deus do impossível.
É para a gente crer que o nosso Deus faz onde ninguém vê possibilidade alguma. É para a gente acreditar naquilo que ninguém acredita. Então, Ana viveu o milagre do Senhor. Ela prometeu que, se Deus lhe desse aquele filho, ela ia trazê-lo para a casa do Senhor. E ela também o fez. Agora veja que a gente às vezes quer um milagre, mas a gente não quer a obediência. Às vezes Deus começa a nos abençoar e a gente começa a esquecer dos votos que fizemos a Deus. A gente vem na igreja, irmãos, às vezes recebe uma bênção do Senhor, aí fica todo empolgado. Vai passando os dias e a gente vai começando a olhar somente para as dores, olhando para as lutas, olhando para os sofrimentos e acaba esquecendo do milagre que Deus fez. Igual aquela pessoa que pede oração porque está desempregado. Quando Deus abre a porta de emprego, aí não vem para a igreja mais porque não tem tempo, porque diz que agora está empregado. Aí você diz, irmão, irmão, eu trabalho. No domingo é o meu dia de descanso, eu tenho que descansar. Eu vou vir para a igreja no domingo. Domingo eu tenho que lavar roupa, cuidar do marido, cuidar do menino, fazer comida, preparar para o outro dia de novo, para trabalhar de novo. Ou seja, a culpa é de quem? De quem deu emprego. Pediu tanto, Jesus me deu emprego, agora a culpa é dele. O problema foi ele. Ele me deu emprego, ele que se vira agora com quem vai lá. Eu que não vou. Eu não tenho tempo para isso. Tem gente que só lembra na hora da dor, na hora da crise, na hora do sofrimento. Pois bem, Ana pediu na hora da dor, na hora do sofrimento. Deus lhe deu um filho. Quando é um dia, aquele sacerdote está lá no templo, Ana chega com o menininho no braço e ele diz assim, o que é isso? É o menino. Lembra aquela oração que eu fiz? O Senhor disse que Deus ia me abençoar. Eu fiz o voto, Deus me abençoou e aqui está a criança. É com o Senhor agora. O Senhor agora tem a missão de ensinar os meus filhos, a esse menino, como ele servia ao Senhor na casa do Senhor. E Samuel ficou lá com o sacerdote Eli. Quando era noite, Eli está dormindo, Deus falava, Samuel, Samuel. Samuel acordava, não entendia, não sabia o que era que estava ouvindo, corria lá na cama do sacerdote Eli e dizia, o Senhor me chamou? O sacerdote dizia, não te chamei, vá dormir. Ele ia de novo, deitava, ouvia a voz do Senhor, Samuel, Samuel. E Samuel acordava, chegava lá, o Senhor não me chamou? Não, eu não te chamei não, menino, vai dormir. Eu ouvi a voz dizendo, Samuel, Samuel. Ele disse, então quando você ouvir novamente, você não corra mais aqui. Quando você ouvir essa voz de novo, você diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, aquela mãe, ela teve o filho, ela creu no milagre, ela orou a Deus, ela chorou, Deus respondeu, mas ela colocou o milagre no lugar certo. Nós recebemos o milagre de Deus e não sabemos como empregá-lo. Estamos desempregados, queremos um emprego. Aí quando recebemos o emprego, Deus nos abençoou, amém. A gente sabe ir na loja, sabe comprar a roupa que a gente queria comprar, sabe comprar o sapato que a gente queria comprar o que a gente queria, só não sabe ofertar na casa do Senhor. Não dá, o dinheiro não dá não, dá para tudo, só não dá para ser ofertante nem dizimista na casa do Senhor. Se entregar o dízimo, se der oferta, vai morrer de fome. Nunca morreu de fome desempregado. Deus foi tão bom que cuidou dele ou dela a vida inteira, nunca morreu de fome. Aí Deus diz, eu vou abençoar, vou dar mais. Quando abençoa, a pessoa acaba esquecendo de usar a sua fé e obediência a Deus. Temos um outro exemplo na Bíblia, no Antigo Testamento mesmo. Um dia pegaram 3 jovens e jogaram esses 3 jovens numa fornalha de fogo porque eles não se curvaram para adorar o Deus pagão. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Jogaram os 3 na fornalha. Diz a Bíblia que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o que era o costume. Parece que a raiva era tão grande que dizia assim, se alguém morria aí porque não prestava, esse aí é pior do que o que não prestava. Tem que morrer bem queimado mesmo. Aqueceu a fornalha 7 vezes mais do que o que era de costume. Mandou jogar os 3 jovens lá. A Bíblia diz, irmãos, que os homens que foram jogar eles lá, aqueles que foram jogar os 3 jovens, foram queimados pelo fogo. Eu não sei se você sabe disso. Sabem, né? Principalmente as irmãs aqui sabem. Você já sabe pelo exemplo de cozinha, né? Se a panela está fervendo, se você abrir a mão até como é que chama aquilo ali? A temperatura. Tem outros, como é que se diz? O vapor, né?
O vapor da panela queima, né? Quantas pessoas já se queimaram só com o vapor da panela, a panela quando você tira a tampa que está fervendo, né? Os outros homens aqui, que Deus abençoe vocês. Eu não sei se vocês são diferentes de mim. Eu sou muito mole nesse negócio de estar mexendo em negócio de fogo. Eu tenho um exemplo muito grande aqui de alguém que mexia, de um ser que mexia numa panela fervendo, que eu nunca vi tanta habilidade. Aí alguém aqui conhece muito bem Nazinha, irmã Nazinha ali. Nazinha na época que saúde, né, que era saudável, José Félix, o esposo dela, irmão José Félix, era vivo. Nazinha criava uma gata que era raciada com cianês. E quando foi um dia, ela disse a mim que a gata estava roubando a carne da panela quente, da panela no fogo, fervendo. Olha, irmão, se alguém dissesse a mim, eu não acreditava, não. Aí quando foi um dia, Nazinha me chamou para eu ver. Ela com a panela no fogo, ela deixando a gata entrar. Eu nunca vi uma coisa daquela, não. A gata subiu no fogão. Olha, mexeu na tampa da panela. E dava o bote assim, a carne, puf, caía no chão. A panela fervendo. Fosse a minha gata, ela ia virar cozinhado junto com a carne que estava na panela de pressão. Mas irmãos, uma coisa é a panela de pressão. O forno, né? Olha, pensa num cabo ruim para tirar coisa do forno. Eu acho tão ruim. Aí a mulher bota a mão lá com um pedaço de pano desse tamanho e tira a tigela de dentro do forno. Olha, eu pego o pano, encho a mão de pano e ainda parece que estou queimando quando eu pego a panela, lá dentro, a tigela lá dentro do forno. É o costume. Não é? Agora veja uma coisa. Aquele forno ali, que as pessoas se queimam, imagina uma fornalha que já era algo programado para matar gente assado dentro dele. Aqueceram 7 vezes mais do que o que era o costume. Sim, eu falando isso, a primeira coisa que eu lembrei, acabei esquecendo porque fui falar da gata de Nazinha, era forno de padaria. Forno de padaria, eu esqueço o nome que se dá, mas eu já sei pão também. Eu não trabalhava nisso, mas sei porque, dependendo da necessidade, eu tinha que fazer. O forno da padaria, ele está frio, aí você coloca lá para dar uma certa, para chegar a temperatura nele. Aí tem uma hora que você tem que ligar lá um botão, mexe lá que é para poder, é como se fosse um suspiro, para poder você botar o pão lá no forno. Se alguém descuidoso abrir a porta do forno naquela hora, aquele vapor vai queimá-lo todinho. Quando ele abrir ali, aquele forno queima ele todinho. E teve gente que já se queimou por conta disso, por displicência, não é porque não sabia não, por causa de displicência. Agora imagina aquela fornalha lá, jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quem foi jogar, como eu falei antes, a Bíblia diz que quando eles foram jogar os 3 lá, quem jogou saiu queimado, irmãos. Mas a Bíblia diz que depois, quando alguém olhou, disse para o rei, lá a gente jogou 3, mas agora tem 4. E o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Aí o rei manda tirar eles lá e eles são tirados lá, diz que nem cheiro de fumaça tenha neles. Porque o Deus que eles serviam é o Deus do impossível. Aí nós temos lá no mesmo período um outro jovem que é jogado por uma certa conspiração, é jogado na cova dos leões. Leões famintos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa de um leão para fazer medo a você? Você precisa de um leão para não querer passar nessa rua? Só precisa ter um cachorro. Não é não? Só precisa ter um cachorro bravo, eu não quero nem passar ali. Ali na frente, ainda tem aqui, agora já morreu os cachorros que tinha aqui, na frente da casa da irmã Eliane. Aí eu morava aqui, ou então quando eu morava ali embaixo, eu saía de 3 horas da manhã para ir trabalhar. Aí quando eu passava aqui, enquanto eu vinha na bicicleta, eles estavam deitados, escutavam o barulho da bicicleta. Eu passava de lado, ele deitado, não olhava. Mas no dia que a bicicleta, quando eu acordava, a bicicleta estava com o pneu baixo, que eu saía por aqui, quando eu chegava aqui na frente, eu já ia com medo. Porque quando passava dali dessa casa da família de Ovídio para lá, eles percebiam, aí começava. Aí daqui a pouco começava latindo. Eles só me conheciam de bicicleta, a pé eles não me conheciam não. Toda vez eles se levantavam e vinham latindo. Eles não faziam nada, mas só o latir me fazia medo. Toda vez que eu saía de carro sem a bicicleta de madrugada, eu pensava, vou passar ali, os cachorros vão acordar. Toda vez.
É aqui, e quando passa ali naquele menino Edinho da Laje, que vem de Laje ali. Saía de casa, quando eu subia ali de madrugada, se eu fosse empurrando a bicicleta, os cachorros estão lá deitados, eu passo. Aí eu vou sem a bicicleta, eu não sei o que eles gostam tanto de bicicleta. Porque eu já ouvi falar que cachorro gosta de sair mordendo atrás de motoqueiro e quem passa de bicicleta vai morder a perna. Eu acho que é porque eu passava empurrando, subindo na ladeira, eu sou muito ruim para pilotar bicicleta, até descendo ladeira, quanto mais subindo. Mas, irmãos, a fornalha não queimou os amigos de Daniel. Agora, Daniel é jogado numa cova dos leões. Fome. O leão pronto para devorá-los. Para você ter uma ideia, depois que Daniel foi tirado daquela cova dos leões, foi jogado a família dos que conspiraram, foi jogado ele e a família. Diz a Bíblia que antes deles caírem dentro, os leões já tinham devorado. Mas Daniel caiu lá na cova dos leões. E os leões não fizeram nada com Daniel. O Deus do impossível agiu e deu livramento a Daniel. Às vezes é assim com a nossa vida. Falei que a gente não precisa de um leão para causar medo. Às vezes um simples cachorro já faz medo para a gente. E aí a pessoa chega e diz, a minha vida não dá mais jeito. O que vai ser de mim agora? Às vezes uma desilusão na vida, um casamento não dá certo. E essa é a hora que os leões aproveitam para rugir, para intimidar a gente, para fazer medo, para dizer para a gente que não tem jeito, que não tem mais saída dessa cova. A gente tem testemunhos perto de que Deus fez milagres e que Deus faz milagres. Mas tem um fato interessante de uma família rica mesmo, aqui no Brasil, morando em Copacabana, no Rio de Janeiro. E um dia o marido chegou, sentou-se com a esposa e disse assim para ela. Me disse assim, você, a partir de hoje, você vai ter tudo que você quiser, como sempre teve. Não vai faltar nada. Dinheiro, tudo de bom tem para você, não vai faltar nada. Agora, a partir de hoje, você só não é mais minha esposa. Não vai faltar nada, mas de compensação vai faltar o marido, né? E ele disse que já estava certo, já estava tudo pronto, ia viajar e ir embora para a Europa, e foi embora para a Europa logo na mesma semana. Ela ficou desesperada, e quando foi um dia, ela mandou chamar o reverendo Antônio Elias, um pastor que já dormiu no Senhor, ele era um pastor baixinho, e ela, por fazer parte da igreja, mandou chamar o pastor na casa dela. E o pastor chegou lá, e ela chorando, contando, não sabia por qual motivo e como, porque o marido tomou essa decisão. E o pastor ouviu que ela estava falando, tudo aquilo que ela disse. E ele falou com ela assim, minha irmã, a senhora pode me levar até o quarto? Ela levou o pastor Antônio Elias lá no quarto. Quando chegou lá, ele dobrou o joelho lá da cama dela, colocou a mão sobre a cama e fez uma oração curta e simples. Sabe o que significa oração curta e simples? Não quer dizer que a gente é contra a oração longa, não. Oração curta e simples é a oração de quem sabe com quem está falando e sabe o poder que tem aquele com quem ele está falando. Ele fez uma oração curta e simples com a mão sobre a cama daquela mulher. Ela chorava, terminou o culto, ele deu terminou a oração, ele deu um abraço nela e foi embora. 15 dias depois, aquela mulher tinha saído de casa. Era um empresário, a família toda empresária, tinha tinha um cartório da família, ela tinha voltado desse cartório da família. E quando ela chegou em casa, que entrou no quarto, estava lá um buquê de rosas bem bonito e um cartão. E ela ficou surpresa com aquilo, e quando ela foi lá que leu, era o marido, tinha voltado para casa. Ninguém deu conselho a ele. Ninguém disse a ele que ele fez nada de errado. Ninguém foi lá perturbar a vida dele. Só porque alguém creu no Deus do impossível e orou. E Deus fez um milagre, irmãos. Mas eu já disse a você que Deus ele faz milagres. E o nosso Deus, quando faz milagres, ele exagera. Não é assim? Só para você ter uma ideia. Eles não tinham filhos. Hoje, fruto desse ato, eles têm um filho que é pastor, um servo do Senhor, ministra a palavra de Deus. Deus não faz milagre, Deus exagera no milagre. O nosso Deus é o Deus do impossível.
tem outras situações que Deus fez milagres. Falei para vocês, no Novo Testamento, Jesus transforma água em vinho. Jesus chega para o paralítico na cama e diz para ele: levanta, toma a tua cama, anda. E ele sai na mesma hora. Ai, mamãe, morreu muita gente, morreu muito paralítico naqueles dias. Morreram, quanta gente paralítica não morreu? A Bíblia diz que no Antigo Testamento tinha muitos leprosos, mas o Senhor curou Naamã. Lembra dos 4 leprosos lá do livro dos reis, nos dias de Eliseu, na fome lá em Samaria? Os 4 leprosos que Deus usou não foram curados, não. Deus usou eles apenas para o milagre de que Deus, Ele supre, Ele liberta o seu povo do inimigo. Mas eles não foram curados da lepra, vê? Mas quando Deus do impossível quer, Ele faz, para Ele não há nada impossível. O que a gente precisa é crer e obedecer. Quando Deus diz assim, aliás, quando Jesus diz para Lázaro, depois de 4 dias de morto, Lázaro, sai para fora. A irmã de Lázaro já tinha dito para ele o quê? Senhor, ele já cheira mal, não foi assim? Porque já é de 4 dias. Aí o Senhor Jesus diz: eu não tinha dito, se creres, verás a glória de Deus. É só obedecer, tira a pedra. Tiraram a pedra, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai, não tem cheiro de podre, não tem nada apodrecendo nele. Ou seja, o que foi que Jesus fez? Ele fez o milagre, mas ele é Deus. Ele fez o milagre e exagerou nele. O seu Deus é um Deus de milagres. O seu Deus é um Deus de poder. Ou seja, Jesus traz um homem com 4 dias de mortos, que poderia estar apodrecendo, e traz ele para o espetáculo da vida. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, para nós concluirmos, para nós encerrarmos, creia, descanse. O tempo e a maneira de fazer não pertence a nós, pertence a Deus. É Ele que vai fazer no tempo e da maneira dEle. Mas creia que quando Ele fizer, será o melhor para a nossa vida. O nosso Deus é Deus do impossível. Que Ele faça para a glória dEle. Ou, em outras palavras, nós queremos agora concluir mesmo dizendo para você o seguinte: creia, espere em Deus, e pode marcar o culto de agradecimento, porque Deus vai fazer milagres, em nome de Jesus. Lembre-se, o vocábulo impossível não tem no vocabulário de Deus. Essa palavra impossível não existe para o nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Se você crer, então você está no lugar certo, no caminho certo. E o tempo e a maneira de fazer não é para você, é Ele. Ele será glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Então creia, o Senhor está trabalhando naquilo e onde você não está vendo. Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por sua graça, por sua bênção em nossas vidas. A igreja continua orando pela mãe da nossa irmã Beta, pelos pais da nossa irmã Yara, pelos meus pais. Continue orando por Michele, Rosângela, Zezé. Hoje eu vi Rosângela, hoje eu, sem querer, encontrei Rosângela. Passei lá no terminal e quando eu fui passando eu vi o grito. Aí quando voltei estava a Rosângela lá. Rosângela tem problemas de pressão, mas Rosângela tem aqueles problemas de... Eu ouvia passar dizer que é eczema, né? Vermelhão, a perna incha, fica ferida. E a semana passada a Rosângela estava aí
não dormiu. Tem uma noite uma das noites, né, que foram várias, ela não dormiu, a família, ninguém dormiu na casa dela de tanta dor. E hoje ela estava alegre, dizendo, desinchada as pernas, graças a Deus, estou desinchado, desinchou, estou bem. Amém, nós louvamos ao Senhor. Então orem por Zezé, que ainda está em coma, induzido. Orem por Michele, que já está em casa, não é, se recuperando. Orem pela irmã Márcia, a filha da nossa irmã Marluce. Nós cremos no Deus do impossível. Amém? Tem outras pessoas mais que eu estou esquecido agora. Selma também, né, que é uma luta contra o câncer. Oremos a Deus para que Deus, na sua graça, esteja nas suas mãos sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua igreja, pela vida de todos que fizeram este culto hoje à noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, não há impossíveis para o Senhor, não há impossíveis. A impossibilidade não existe para o Senhor, tudo é possível, meu Pai. O que nós precisamos é crer, é considerar, obedecendo ao Senhor, é sendo fiel a Ti, meu Deus. Pai bendito, nós colocamos diante do Teu altar a vida dessas pessoas e famílias as quais nós mencionamos agora. Que o Senhor esteja nas suas mãos, que o Senhor lhes dê saúde, que o Senhor lhes restaure, que o Senhor as abençoe no nome de Jesus. É disso que nós temos falado, que não é impossível para o Senhor, meu Pai. O Senhor pode mudar toda e qualquer situação, o Senhor pode restaurar de qualquer que seja o quadro. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos mais uma vez pela vida do ministério feminino dessa igreja, do ministério de intercessão dessa igreja. Rogamos a tua graça sobre a vida das irmãs, sobre a vida das irmãs na liderança, a irmã Cleide, a irmã Cecília, que o Senhor continue, ó Deus, encorajando, ó Deus, fortalecendo e abençoando as suas filhas, aquelas que são recentes no grupo, outras que estão chegando, ó Pai, que a tua bênção seja derramada sobre todos em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que talvez estejam vivendo situação das quais aparentemente, ó Deus, é irreversível. Talvez, ó Deus, esteja ouvindo o rugido do leão, como ouviu Daniel. Que possam crer que o milagre do Senhor vai acontecer, que o Senhor estará dando livramento, no tempo certo o Senhor agirá. Nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por mais esse culto. Muito obrigado, Senhor, por mais um final de semana abençoado. Derrama a tua graça, Senhor. Abençoa o teu povo, ó Deus. Enche, ó Deus, de sabedoria para vivermos, ó Deus, a cada dia em tua presença, ó Deus, caminhando segundo a tua vontade. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.